Muito bom dia, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos e alunas, né? Tenho mandado os vídeos também para os alunos. Hoje nós vamos continuar falando do nosso livro Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós faremos duas lições, né? Agora nós faremos a lição 15 e daqui a pouco a lição 16. Daqui a pouco eu vou dizer o título das duas lições para vocês. Eu quero falar agora nessa manhã de uma novidade, né? Eu falei que depois que acabarem essas 24 lições do Fundamentos da Fé Cristã, nós falaremos esse livro aqui, Daniel, o Destino do Governo Humano. E hoje Deus me deu mais um sentimento da gente fazer também essas lições aqui, 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 1, e 40 lições essenciais da vida cristã, volume 2. Então nós vamos trabalhar aí com esse material, usar esse espaço, né, que a gente tem oportunidade de usar para a palavra de Deus, né? Vocês sabem que Deus me deu a função, né, de professor e também de ser um servo de Deus. Então, a gente deve usar todos os meios, todas as oportunidades para falar da palavra, para levar a mensagem, né? A mensagem é a única coisa capaz, a mensagem de Deus, a mensagem da palavra de Deus é a única coisa capaz de transformar o homem. Como a gente sempre comenta aqui nós não temos a menor pretensão de fazer um curso sistemático de teologia, já existem faculdades que fazem isso, existem N pensadores, estudiosos dessa questão. Aqui a gente só quer falar da palavra de Deus, só levar essa palavra para as pessoas, né? A gente usa os comentários dos irmãos aqui do livro, mas não tem nenhum tipo de intervenção efetiva. Aqui os irmãos estão lendo apenas a Bíblia, interpretando apenas a própria palavra. Tudo bem? Dito isso, vamos começar como sempre a gente faz. A gente fala a leitura base do que nós vamos falar, aquele tema grande, os temas pequenos, e desenvolvemos os pequenos de acordo com o que está aqui. Eu só vou lendo, na verdade. Eu ponho aqui na frente, que fica mais fácil, senão eu vou ficar com o olho muito para baixo, né? E é isso, né? Graças a Deus a gente tem tido essa oportunidade. Então vamos agora falar da lição 15. Eu já vou falar o título para vocês, tá bom? A lição 15 fala sobre a salvação orgânica, parte 2. Salvação orgânica, parte 2, tá certo? Base bíblica, Romanos 3, versículos 24, Romanos 5, versículo 1 e 9, 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 3 ao 7. Tudo bem? O título grandão, a justificação e a santificação. Os subtítulos, a justificação, a santificação, a chaificação, um conceito errado. Então vamos aqui caminhar pelos subtítulos, falando um pouquinho, né, de todo o assunto. A justificação, que é o primeiro subtítulo. Romanos 3, 24, diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5, 1 prossegue. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 9 continua. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos, portanto, justificados por sua graça, mediante a fé e pelo seu sangue. Assim, a consciência não mais nos acusa, e o julgamento de Deus, antes contrário a nós, agora é a nosso favor. É claro que em nossa memória, ao olhar para trás e considerar os pecados cometidos, sentimos tristeza por causa deles. Todavia, não sentimos mais temor de que alguma penalidade nos sobrevenha, porque Cristo pagou toda a nossa dívida, até o último centavo, e recebeu a quitação divina. Esse é um fato imutável. A menos que Deus seja tão injusto que exija 2 vezes o pagamento da mesma dívida,
Nenhuma alma em favor da qual Cristo morreu como substituto pode ser enviada para a destruição eterna, isto é, o lago de fogo. Crer que Deus é justo constitui um dos princípios de nossa fé cristã, ou seja, de nossa nova natureza, concedida pelo Espírito Santo. Sim, Deus é justo e santo, e eu em mim mesmo sou pecador indigno. Sozinho e sem um substituto, teria de ser punido por meus pecados. Mas Jesus tomou o meu lugar e sofreu a penalidade por mim. Agora, mesmo Deus sendo justo e santo, eu, pecador que permaneço em Cristo, não posso mais ser punido. Deus teria de mudar sua própria natureza antes que alguma alma pela qual Jesus morreu como substituto sofresse a condenação da lei. Portanto, tendo Jesus tomado o lugar daquele que crê e tendo restituído totalmente o que cada cristão antes devia a Deus por conta de seus pecados, agora cada salvo pode gritar com glorioso triunfo: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8,33 diz isso. Não será Deus, pois ele os justificou. Não será Cristo, pois morreu ou antes ressuscitou, para continuamente interceder a nosso favor. Que salvação maravilhosa! Nossa esperança, portanto, é viva, não porque não sejamos mais pecadores, e sim porque somos pecadores em favor dos quais Cristo morreu. Minha confiança não está no fato de que sou santo, mas em que, mesmo ainda sendo ímpio, Cristo é minha justiça, minha fé. Não repousa no que sou ou serei, tampouco no que sei ou sinto, e sim no que Cristo é, assim como no que ele fez por mim e agora está fazendo em mim. Ele fez por mim e agora está fazendo em mim. A santificação. Em relação à santificação, ela começa com a regeneração, reconciliação, justificação e procede à medida que conhecemos e fazemos a vontade de Deus no viver diário. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7 vão dizer isso. É, portanto, um processo contínuo, constante e orgânico, que tem início em nosso espírito humano, avança para a nossa alma e, por fim, chega ao corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23, Romanos 8, 6, Romanos 10 e 11, os versículos, né? Olha só, tem aqui um organogramazinho, ó, tá vendo? O nosso espírito recebe Deus, se enche de Deus, satura a nossa alma, enche a nossa alma de Deus, e aí ele se manifesta no nosso corpo. Quem nos santifica é Deus, e isso começa quando o Espírito Santo infunde em nós aquele novo princípio de vida, pelo qual podemos nos tornar nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 17. Essa obra, iniciada com o novo nascimento, é levada avante de duas maneiras. Pela mortificação, na qual as concupiscências da carne são subjugadas e mantidas sob domínio, e pela vivificação, por meio da qual a nova vida que Deus colocou em nosso espírito, se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4, 14. Embora o Espírito Santo seja o autor da santificação, é importante lembrar que existe um agente visível usado por ele nesse processo, a verdade, ou seja, a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é Jesus que diz em João 17, 17. Muitas passagens bíblicas confirmam que o instrumento de nossa santificação é a palavra de Deus. O Espírito de Deus, assim, traz à nossa mente as passagens e textos referentes à verdade, aplicando-os em nosso viver. A verdade é o que nos santifica, e se não a ouvimos, nem lemos a palavra de Deus de forma adequada, com oração, não crescemos em santificação. Apenas progrediremos no viver perfeito enquanto progredirmos no entendimento perfeito, tal qual o apóstolo Paulo fazia em sua época. Filipenses 3, de 12 a 15.
A santificação tem muito a ver com a forma como possuímos nosso corpo físico. E a atitude que Deus espera de nós é que o apresentemos diariamente como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Romanos 12, versículo 1. A chaificação. Para exemplificar como somos santificados pela obra do Senhor em nós, vamos usar o exemplo do chá. Quando colocamos um sachê de chá numa xícara com água fervente, os elementos do chá são infundidos na água, tornando-a chá. Podemos dizer que a água foi chaificada, ou seja, já não a chamamos de água, e sim de chá. Porque os elementos do chá se mesclaram a ela do mesmo modo, à medida que Deus trabalha em nós, o Espírito Santo, por meio da palavra, infunde os elementos divinos em nosso ser e somos santificados. A santificação, portanto, não é mera mudança exterior de comportamento, e sim a infusão do elemento santo de Deus em nosso ser. Essa infusão muda a nossa constituição. A partir daí, passamos a expressar uma vida santa, segundo a natureza divina em nós. Entenderam? É chá. Deus é o chá. Um conceito errado. Temos, porém, a tendência de considerar os cristãos da era apostólica pessoas mais santas do que nós. Todos eles foram, sem dúvida, santos, chamados pela graça de Deus e santificados pelo Espírito Santo. Mas nós também somos inclinados a olhar os apóstolos como seres extraordinários, raramente sujeitos às mesmas fraquezas e tentações que enfrentamos. Contudo, ao fazer isso, esquecemos a verdade de que quanto mais próximo o cristão vive de Deus, tanto mais intensamente ele lamenta a malignidade do seu próprio coração. Além disso, quanto mais o cristão é honrado em sua obra pelo Senhor, tanto mais sua carne maligna o importuna todos os dias. O fato é que se houvéssemos conhecido o apóstolo Paulo, nós o teríamos visto como alguém muito semelhante aos demais membros da família dos eleitos de Deus. Sim, ele foi mais fiel, mais santo e teve maior conhecimento de Deus do que nós, mas também suportou as mesmas provações que nós suportamos e muitas outras pelas quais passamos, pelas quais não passamos. Em alguns aspectos, ele foi muito mais tentado do que nós. Não olhemos, portanto, para os cristãos do passado como pessoas isentas de fraquezas ou pecados. Podemos, sim, atingir a santidade deles. Somos chamados para ser santos pela mesma voz que os constrangeu à sua sublime vocação. O dever do cristão é esforçar-se para dirigir seu viver dentro do círculo da santidade. Temos a mesma luz dada aos apóstolos e a mesma graça nos está acessível. Não devemos nos acomodar enquanto não nos tornarmos semelhantes a eles no caráter celestial. Eles viveram com Jesus, Paulo não, né? Mas eles viveram com Jesus, os discípulos. Paulo viveu com Jesus em espírito, né? Eles viveram com Jesus e para Jesus, por isso tornaram-se semelhantes a Jesus. Vivamos pelo mesmo espírito pelo qual eles viveram, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, como está em Hebreus 12, 2. Assim, logo nossa santidade se tornará evidente. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí.